E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Nessa aula a gente vai estudar mais um pouquinho sobre os fatores que influenciam a velocidade da reação. Na aula passada a gente já falou sobre o quê? Temperatura, superfície e contato, catalisador e inibidor. Olha dos venenos, né? Aqui a gente vai falar hoje sobre o quê? Concentração e pressão dos reagentes, tá? Pessoal, toda a reação a gente já falou que se processa por meio de colisões entre as moléculas dos reagentes. Aqui a gente vê, pessoal, isso é experimental, que toda vez que a gente aumenta a concentração de um dos reagentes, ou de todos, aumenta também o número de colisões, e o que torna a reação mais rápida. O que é fácil de pensar? Quando a gente aumenta a concentração, a gente está aumentando o número de espécies de moléculas no mesmo espaço. Aumentei a concentração, mais colisões, mais rápida a reação. Mas sempre a gente vai pensar aqui em reação química elementar. Uma reação química elementar é aquela que você ocorre um único choque, tá? Uma única etapa. Como indicado para essa reação aqui, ó, um choque, ocorreu a reação, formou os produtos. As concentrações dos reagentes, pessoal, a gente tem que analisar com calma. Então, olha, numa reação elementar, vamos pensar numa reação de A mais B, formando AB. Então, é duas moléculas reagindo, tá? Num recipiente formando AB. Vamos pensar nessa reação em três maneiras, todas ocupando o mesmo volume. Na primeira situação, a gente só tem uma molécula de A e uma de B. Então, a concentração aqui de A é 1 e de B é 1. Elas têm certa probabilidade de choque, ou seja, se elas se chocarem com a orientação adequada, com a energia adequada, vai ocorrer reação. Então, essa reação aqui, do jeito que a gente colocou, ela tem uma velocidade. Vamos pensar numa outra situação, que a gente dobra a concentração de A. Lá era 1, aqui é 2. Dobrei a concentração de A. Eu não dobro a probabilidade das moléculas se chocarem? Então, se eu dobrar a concentração de A, eu dobro a velocidade da reação também. E se eu dobrar a concentração de A e dobrar a concentração de B? Olha, eu vou aumentar a probabilidade de choque em 4 vezes. Dobrei de A e dobrei de B. Então, a velocidade da reação vai aumentar 4 vezes. Tá? Beleza, pessoal? Em resumo, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação química. Para o estado gasoso, pessoal, nós temos uma situação parecida com relação à pressão. Claro, só faz sentido pressão quando a gente tem reagente em estado gasoso. Quando você aumenta a pressão, aumenta a velocidade da reação. Por que isso, pessoal? As moléculas ficam mais próximas quando se aumenta a pressão. Como indicado aqui, ó, elas ficando mais próximas se chocam mais. Se chocando maior, é maior a velocidade da reação. Isso se a gente pensar que a gente está com a temperatura constante. Geralmente, quando você aumenta a pressão, a temperatura aumenta. Geralmente. Também dá para pensar o seguinte: se aumentei a pressão, aumentou a temperatura, as moléculas se movimentam mais, o que também aumenta o número de choque. Aumentei o número de choque, aumenta também a velocidade da minha reação química. Beleza? Aumentei a pressão ou aumentei a concentração, vai aumentar a velocidade de uma reação química, certo? Vamos trabalhar alguns exemplos, pessoal. Então, olha aqui, ó. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de carboidratos ricos em carbono. A situação em que a forma de apresentação do combustível e do carburante e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade Então ele deu essas 5 possibilidades aqui, quer saber qual delas a reação vai ser mais rápida. Olha, na primeira nós temos carvão em pedaços e ar atmosférico. Carvão em pedaços, a área superficial não é muito grande e o ar atmosférico ele tem cerca só de 20% de oxigênio. E aqui a temperatura é 0 grau, uma temperatura baixa. Então, baixa área superficial, baixa quantidade de comburente e temperatura baixa. A velocidade vai ser baixa. Olha, na segunda situação, a gente já tem o carvão pulverizado. Já a área superficial é maior. O ar atmosférico continua tendo 20% de oxigênio. A temperatura é maior. Na C, nós temos o carvão em pedaços, baixa área superficial, mas o comburente é puro, o oxigênio puro. Aqui era 20%, aqui é puro. E a temperatura é um pouquinho menor. Tá? O que a gente espera aqui? Entre A, B e C. C
têm uma velocidade menor que B, mas todas têm maior que A. Por quê? A é a pior situação aqui. Em D, a gente tem o carvão pulverizado, o oxigênio, quer dizer, alta área superficial desse reagente, o oxigênio puro, concentração elevada, temperatura alta. Das 4 situações anteriores, é a melhor. No caso da E, se já tem uma temperatura menor e o oxigênio liquefeito é oxigênio líquido, a área superficial não é elevada e o carvão em pedaços também a área superficial é baixa. Aqui é muito similar com a letra A e E são muito similares. Da B e da C e da D, a melhor delas é a letra D, né, pessoal? Por quê? Todos os fatores avaliados, superfície e contato, concentração do comburente e a temperatura, a que tem a melhor opção é a D. Carvão pulverizado, maior superfície e contato. Oxigênio puro, maior concentração do comburente. 100 graus, maior temperatura. Vai ser a melhor velocidade de combustão. Alternativa D. Beleza, pessoal? Exercício 2. Para remover uma mancha de um prato de porcelana, fez o seguinte: cobriu-se a mancha com meio copo de água fria, adicionaram algumas gotas de vinagre e deixou-se por uma noite. No dia seguinte, a mancha havia clareado lentamente. Então vamos pensar aqui, pessoal. Usando apenas água e vinagre, sugira 2 alterações no procedimento, de tal modo que a remoção da mancha pode ocorrer em menor tempo. Justifique cada uma das alterações. Olha, foi usado água fria e algumas gotas de vinagre. O que a gente podia fazer? Adicionar mais vinagre, está aumentando a concentração dos reagentes, maior velocidade. E utilizar água quente, maior temperatura, maior velocidade da reação. Beleza? Simples, né? E o terceiro e último, é correto afirmar que a velocidade das reações dos compostos gasosos nos sistemas 1 e 2 a seguir sob a ação do evolução. Então ele pede olhar aqui para se comparar a reação de A e A' e de B e C. E afirmar que é isso, tá? Em qual dos casos é maior. Vamos pensar qual que é a diferença de A para a linha. É pressão. Se a gente contar aqui, cada um dos reagentes são 3 moléculas e aqui também. Então daqui para cá a gente aumentou a pressão. Tá? Diminuiu o volume, aumentou a pressão. Na verdade, diminuiu o volume, né? Aumentou a pressão. O volume e pressão são inversamente proporcionais. Entre B e C, aqui, a gente tem um aumento do quê? Mesmo volume, mas o aumento da concentração. Qual o caso aqui a gente vai ter maior velocidade da reação? Primeiro, sistema 1, pessoal, aqui. No sistema 1, a linha tem maior pressão, então a velocidade da reação vai ser maior. Então aqui, com certeza, a linha tem uma velocidade maior que de A. Então, letra A e letra B a gente já elimina, porque aqui a gente chegou a uma conclusão contrária. E C também, porque não são A e a linha não é igual. Ficamos entre D e E, que a gente já sabe que a velocidade em A' é maior que em A. E aí, analisando o último caso, em C, no sistema 2, C tem uma velocidade maior, porque a concentração dos reagentes é maior, então a velocidade vai ser maior. Então a resposta correta aqui, velocidade de C maior que de B, é a alternativa D. Então a resposta certa é a alternativa D. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula. Espero que o vídeo tenha tirado as dúvidas de vocês. Até mais.